Muito boa tarde a todos. Nós hoje estamos aqui com a enfermeira Dulcinea Inácio. Ela trabalha numa unidade de cuidados paliativos e vai-nos trazer aqui também a experiência dela enquanto profissional de saúde, e enquanto também, enquanto a experiência que teve no Serviço Nacional de Saúde num hospital e a experiência que ela tem neste momento em cuidados paliativos. Bem-vinda, minha amiga. Olá, Vamos boa aqui tarde a partilhar. todos. Obrigada pelo convite e muito grata a todos vós que estão aqui presentes para nos ouvirem falar de um tema que nos é muito caro às duas e que é um tema apaixonante, sim. É um tema que nos é muito caro às duas, como tu dizes, e mesmo apaixonante. Porque nós estamos todos muito habituados, enquanto sociedade, a compreender a vida e o ritmo da vida, e a morte para nós ainda é algo desafiante. E o título de hoje é Será que podemos morrer com dignidade? Não é? Nós sabemos que a morte tem sofrido algumas mudanças na forma como a sociedade a vê, porque antigamente as pessoas ficavam nas suas casas e eram acompanhadas pelos seus familiares, então havia aqui uma morte que era muito ritualizada, não é? Apareceram os hospitais, houve uma mudança de perspectiva e a morte foi muito ligada ao sofrimento e à dor, porque a morte viu-se hospitalizada. Então já não era em casa, era num lugar frio, num lugar distante, onde os meus mais próximos não estavam presentes. E claro, como qualquer instituição, ela vai ter regras e vai ter situações em que a família pode estar e em que a família não pode estar, e digamos que os hospitais não era propriamente de livre circuito, não é? Então, atualmente, como nós temos as tecnologias, as pessoas, num país ocidentalizado, o grande objetivo é que já não morram nos hospitais e surgem então os cuidados paliativos. E os cuidados paliativos, as pessoas pensam assim, quando já está no términos, então vamos tê-los lá para terem o acompanhamento necessário. Mas é muito mais do que o acompanhamento necessário. É cuidar do ser humano em todos os aspectos. Não é assim, Dulcínia? Cuidar do ser humano em todos os aspectos. Exatamente, e do ser humano e não só, porque nós temos que pensar que, de facto, a doença impacta não só a pessoa que está doente, como impacta também toda a sua família, como é óbvio. E, portanto, a família também é o objeto de cuidados da equipa de cuidados paliativos, porque ela também precisa de ser cuidada para poder dar o apoio e neste processo também de sofrimento que também afeta a ela. E, portanto, a própria família também é ela alvo de cuidados pela equipa de cuidados paliativos. É um facto. E obviamente que em cuidados paliativos nós cuidamos da pessoa no seu todo, não só na sua componente física, na sua componente psicossocial, na sua componente espiritual. Todas essas vertentes são tidas em conta em cuidados paliativos. Porque há muito além das intervenções médico-hospitalares, não é? Porque se a pessoa tem que ter uma medicação, ela também é dada, e se tiver uma intervenção, ela também é Obviamente, dada. sim. Mas, além dessas intervenções médico-hospitalares, são aplicados mais princípios e não tanto os protocolos como se fosse num hospital ou numa clínica. Ahm, e nós caímos às vezes em achar erradamente, ou porque não temos literacia sobre o assunto, de que o melhor lugar é o hospital para morrer, não é? Então, é lá que está a tecnologia, é lá que estão os cuidados, é lá que estão os médicos, e achamos que temos que fazer tudo pelo paciente até ao fim. Isto é algo que os técnicos de saúde às vezes podem incorrer. Nós, em bioética, estudamos um bocadinho isto, que tem a ver com obstinação terapêutica. Ou Uhum. seja, nós temos que vocês têm que prestar o cuidado todo até ao limite, não é? Mas depois também têm que perceber quando é que o limite é o limite, não é? E o limite pode ir contra ou atentar contra a dignidade da pessoa.
E a Uhum. questão é quando o profissional de saúde sabe que aquela situação clínica não se consegue reverter e quando se passa esse limite. Tu sentes, em geral, que isso ocorreu em diversas situações a nível da tua vida profissional, contigo ou com pessoas que tu tenhas conhecido da área da saúde, e depois a diferença quando tu mudaste para os cuidados paliativos? Ocorre sem dúvida nenhuma e ocorre também muitas vezes porque a morte é encarada como um fracasso da ciência, não é? No século XX, tanta descoberta em termos de medicina, em termos de exames complementares de diagnóstico, em termos de inovações terapêuticas, de facto se exponenciou e tudo estava virado para a cura. E o facto de já não haver cura é muitas vezes entendido pelo profissional de saúde que é talhado e é formado para curar, não é? É entendido como um fracasso. Então a pessoa, de uma forma instintiva, acaba por tentar tudo e tudo e tudo para não ter que dizer e para não ficar com peso na consciência que falhou, que não conseguiu curar aquela pessoa. Por isso é que se preconiza que cada vez mais que os cuidados paliativos sejam integrados no processo de doença quando há um diagnóstico de facto de uma doença que seja grave, potencialmente fatal. E mesmo enquanto ainda haja tratamentos dirigidos à doença. Porquê? Porque a pessoa, no decurso da sua doença, mesmo fazendo tratamentos curativos, vai ter picos de crise. E é nessa altura que os cuidados paliativos podem ajudar em termos de controle de sintomas, em termos de apoio psicoemocional àquela pessoa e àquela família, de forma a minimizar essas crises. Obviamente, ao longo da trajetória da doença, vai acontecer que cada vez mais a pessoa vai precisar de cuidados paliativos e cada vez menos de cuidados, digamos, curativos. Mas uma coisa não é impeditiva da outra, não é uma coisa ou outra. Porque se Uhum. assim for feito, desde muito cedo a pessoa tem contacto com a equipa de cuidados paliativos, conhece a equipa, e há conversas, há reuniões de equipas, em que nós depois também interagimos com os colegas da oncologia, com os colegas da medicina, e em que depois conseguimos ali perceber e conseguimos ali fazê-los perceber às vezes o quão é necessário parar naquele momento. Qual é a vantagem que vai ter que fazer mais tratamento de quimioterapia, de fazer mais aquele exame, de fazer mais umas análises, que depois vão implicar mais picadas, vão implicar punções, vão implicar transfusões, vão implicar medicações, exames complementares de diagnóstico que não se vão traduzir em nada em termos de qualidade de vida para aquela pessoa, Isso é nem muito em termos de interessante. conforto. É muito interessante o que tu estás a dizer, isto estou tomando aqui um bocadinho da bioética, e dos cuidados paliativos, há pelo menos duas condicionantes que eu aqui recordo da conversa que estavas a ter, que é duas coisas que o profissional de cuidados paliativos, que está envolvido com, com estas equipas, tem que ter, que é a autonomia da vontade e a beneficência. E quando eu falo aqui da autonomia da vontade, estou a falar da dignidade daquela pessoa. E estou a falar de uma dignidade ontológica, a dignidade que, apesar de ter a doença, leva à morte, não é? E a melhorar a condição de vida daquele doente. E o objetivo não é curar o doente, mas é saber como cuidar do doente, não é? Uhum. Este princípio de não destituí-lo de vontade, não destituí-lo da sua dignidade. E retirar aqui também a noção de que paliativo é um remendo. Então vamos remendar isto que já não tem solução. E aí isso torna-se um grande problema, porque a pessoa perde uma grande oportunidade de ter essa tal morte digna, de respeitar essa autonomia da vontade, da dignidade humana até ao fim. Porque às vezes os tratamentos obstinados, eles podem não trazer um benefício real para o doente. E aí estamos a falar da distanásia, não é? Uhum. Estamos. O problema é quando a obstinação terapêutica vira futilidade terapêutica. Porque nós sabemos que o organismo humano tem um limite e o profissional tem que perceber, pela linguagem do paciente, que ele chegou a esse limite. Eu não sei se te parece, concordas com esta visão, que é uma visão muito da bioética, e não sei se vocês em cuidados paliativos as aplicam, as usam, as fomentam. O que tu falaste aqui foi o princípio da autonomia.
como é óbvio. É a pessoa que está doente e é a vontade daquela pessoa que está ali, em princípio, em jogo, não é? Não interessa, enquanto profissional de saúde, eu tenho o dever moral, ético, profissional, desde que a pessoa queira e seja capaz de transmitir a verdade, para que a pessoa, em consciência, possa decidir de acordo com as suas crenças, com os seus valores, com as suas vontades. Enquanto profissional, eu até posso achar que aquele tratamento, que aquela pessoa deveria fazer aquele tratamento, mas a pessoa tem que ter a autonomia, tem que ter o poder de decisão de dizer eu quero ou não quero. E isto para mim faz sentido ou não faz sentido. E portanto, não, eu enquanto profissional tenho o dever de esclarecer, mas depois tenho o dever também de aceitar aquilo que o doente escolhe, que é melhor para ele e que pode ser diferente daquilo que eu escolheria para mim. E isso é um desafio, sem Uhum. dúvida, não é? Quando Claro. nós até achamos que a pessoa até teria benefício em fazer aquele tratamento, A, B ou C, que estaria indicado e que até poderia ter algum efeito naquela doença, e a pessoa diz, eu não quero ir por aí. Mas até que ponto é que aquele tratamento causa um benefício no estado clínico da pessoa ou uma alteração no estado clínico da pessoa? Se não é agregar mais um esforço àquela pessoa que já está em sofrimento. Então, Exatamente. porque viver a partida, a morte, como um sofrimento e como dor. Mas ter uma morte digna, não é? Porque Dúvida. às vezes, numa situação, às vezes eu falo com alguns profissionais de saúde, sobretudo na área médica, e que dizem mais um tratamento de quimio ou mais um tratamento de rádio não vai adiantar nada àquela pessoa. É melhor ela não ter e poder estar acompanhada dos seus entes queridos, poder fazer a sua despedida, poder morrer com dignidade, não é? Mas E isso já, implica que já o vem havendo. profissional de saúde tenha capacidade de transmitir esta, digamos que, má notícia, não é? Aquela pessoa, neste momento, não terá benefício em continuar com os seus tratamentos. E isso, muitas vezes, para o profissional de saúde, é difícil admitir isso. E então vamos prolongando, prolongando, prolongando. E estamos a dar o direito da autonomia da pessoa. Correto, daí haver aquela questão que nós em bioética falamos muito da deliberação, que é os Sim, factos, os deveres e os valores. Então, na hora do exatamente. profissional de saúde tomar uma decisão, ele tem que olhar para os factos, ele tem que olhar para a Uhum. clínica do paciente, ele tem que olhar para a biografia do doente para tomar uma posição. E uma posição de acordo com os valores dessa pessoa. Quem é que é essa pessoa para além da doença? Que valores é que Uhum. ela tem? Se eu já não tenho a tecnologia ou a terapêutica, para lhe proporcionar a cura, eu vou ter que olhar para os valores para lhe preservar a dignidade. Exatamente. É esta a ótica da bioética, não é? E depois temos os Exatamente. deveres. E os deveres é realizar valores, entender que nós lidamos, os profissionais de saúde, ou seja, de criar a fora de acompanhamento, com o ser humano, com dignidade, e temos que ver o benefício, como dizias há bocado e muito bem, o benefício tem de ser em função do doente. O Sim, benefício sempre. tem de ser em função do doente. Mas a grande questão aqui, parece-me a mim, e tu vais-me elucidar e elucidar-nos, é que nós não temos, quando falamos em eutanásia, nós não temos maturidade para discutir a morte natural, quanto mais a eutanásia e o suicídio assistido. Sem dúvida. Esta é a minha opinião, não é? Porque, assim, obviamente que é de uma área de matrimónio e família, em que nós estudamos muito de bioética, desde a concepção até à morte, e em que fazemos um acompanhamento da pessoa nas diferentes estágios, das famílias nos diferentes estágios. E a morte, para a nossa sociedade, virou tabu. Ai, Virou. nós não queremos dizer ao nosso pai que esta doença vai Sim. ser terminal, ou eu não vou dizer aos meus filhos que o pai deles está a morrer, ou É. por aí adiante, ou mais grave ainda, porque quando eu falo nisto, vem-me claro à memória a minha filha que trabalha de perto com isto, o pessoal Uhum. da área da medicina, em que os pais, é difícil perceber que aquele filho já está num estágio que qualquer terapêutica está-lhe a causar mais dor. Então é preciso terminar a terapêutica para que aquela criança possa e aqueles pais possam fazer a transição.
e não custa à criança às vezes, custa muito aos Custa pais, aos pais, né? Custa muito exatamente. aos pais. E muitas Então nós vezes, não temos essa maturidade ainda, não é? sim, e muitas vezes tu tocaste aqui num ponto que nós chamamos em cuidados paliativos a conspiração do silêncio, em que de facto os filhos normalmente, com as pessoas mais idosas, e haverá também o contrário, com certeza na pediatria, em que dizem o meu pai não pode saber que está assim doente porque ele não vai aguentar. Exatamente, E exatamente. estão a roubar à pessoa a oportunidade de dizer aquilo que realmente quer e o que é importante para ela. E o que de facto o que nós dizemos enquanto equipa habitualmente é nós não vamos dizer nada que o seu pai não queira, mas também não vamos mentir. Se o seu pai perguntar, nós iremos dizer aquilo que ele quiser saber, sem mentir. E o que a nossa experiência é que, de facto, de uma forma isolada, nós falamos isto com a família, e às vezes nós estamos na consulta ou num sítio qualquer e a família está por trás a dizer nada, fazer com aquele gesto não diga nada, e depois, numa conversa com o doente também nos diz: eu sei que estou muito mal, mas os meus Isso é filhos interessante. não podem saber porque eles também não vão aguentar e eu então os quero pôr a sofrer. Então temos duas pessoas, ou temos o doente e a família, a sofrerem de uma forma isolada, em que não conversam e que todas as partes sabem do que é que está a acontecer. E simplesmente ninguém tem a capacidade de se sentar e de falar. E quando depois nós juntamos um e outro, acontecem coisas, permitem-se despedidas, Claro, o que é muito permitem desenvolver apaziguador para assuntos, um, não é? Que é muito não apaziguador para é? um. Exatamente, mas lá está, para isto tem que haver consciência e tem que haver cuidados paliativos. E tem que haver literacia, E lá está, tem que haver porque literacia. eh, é muito interessante como sociedade, não é? Nós olhamos para a vida, para a concepção, para um parto, para ter uma criança como algo de uma beleza indescritível. Também precisamos ver que tudo na natureza tem um fim. E poder estar junto dos nossos nessa finitude da vida é bom para os que ficam e é bom para os que vão. Porque podemos dizer assim, mas aquela pessoa está num sofrimento atroz que prefere a morte. Então, e há pessoas que vão pedir para morrer quando sentem que a vida é intolerável, sim. Quando estão numa condição insuportável de sofrimento físico e emocional. Mas o que é que acontece? Não têm alternativas de escolha. Pois não. Não têm alternativas. E aqui em Portugal ainda não está divulgado como queríamos esta questão dos cuidados paliativos. Ainda gera aqui muita celeuma, ainda gera aqui muita confusão por falta de informação das famílias também. É curioso que o nome é eutanásia, não é? E é algo que se quer implementar porque vai ficar mais barato. É muito mais fácil termos uma injeção letal que termos vários centros de cuidados paliativos, não é? É prefiro pagar a esses profissionais, não é? Exatamente, exatamente. Interessante que a questão eutanásia, se a gente destrinçar o nome, dividi-lo, tem a ver com morte boa. Mas o significado da eutanásia é dar um remédio letal para que a pessoa se finde. E um suicídio assistido é prescrever algo à pessoa para morrer. Então, os Uhum. cuidados paliativos, o que dá é uma morte-eutanásia. Não adianta nem prolonga a Nem morte. atrasa. É a morte Sim, no tempo certo. Estou a dizer bem? sim, sim. Portanto, isto é Aliás, uma é um questão dos princípios. bioética. Isto é uma É, questão bioética. É respeitar o ser sim. humano em toda a sua dignidade. E que a morte aconteça de uma forma serena, de uma forma o mais pacífica possível. Porque as pessoas, quando buscam a morte sem alternativas, o que é que acontece? Buscam uma condição de conforto, porque nenhum ser humano, até ao último instante, e nós vemos os pássaros, não é? Quando caem ou quando lhe cortam a cabeça, Uhum. ou etc., o que é que acontece? O corpo ainda bate, o corpo ainda se movimenta, então todo o ser vivo busca a vida, não busca a morte, não é? Portanto, o buscar a morte é uma condição patológica de algumas questões psicossomáticas e psicológicas ou psiquiátricas. E, portanto, quando as pessoas falam de morte, elas estão a buscar uma condição de conforto. Agora, é importante perceber que a morte, digo eu, na minha perspectiva, a morte é sagrada na vida humana, tal e qual como a vida, tal e qual como o nascimento.
Então, eu Sim, atrevo a dizer, em bioética, nós dizemos que a eutanásia é fake. É fake porque impede que a boa morte se aproxime de ti de uma forma serena e pacífica. E que os que cá sim. ficam possam também fazer o luto deles muito mais harmoniosamente. Não sei o que te parece a ti, Com Dulcinea. toda a certeza, e até porque, e quando eu há um bocado falava que da introdução de cuidados paliativos numa fase precoce, é precisamente para podermos trabalhar tudo isto. Poder trabalhar o sofrimento espiritual e o sofrimento psicológico, com profissionais especializados na área, com assistente espiritual, com uma psicóloga, para dar todo este apoio. Não estamos a dizer que a pessoa não vai, vamos conseguir terminar com o sofrimento da pessoa. Muito possivelmente há situações em que isso não é possível, mas vamos continuar com a dignidade daquela pessoa, para que ela se sinta digna, para que ela se sinta pessoa e que não se sinta Exato. uma doença. Que não sinta, assim, devolver a Uma dignidade doença. à pessoa, a dignidade ontológica à Exatamente, pessoa, não é? exatamente. E a nossa experiência, o que os estudos relatam, é que de facto uma pessoa com acompanhamento de cuidados paliativos numa fase precoce e não já naquela fase em que já não há mais nada a fazer e que a pessoa às vezes tem um mês de vida, às vezes menos, porque depois o que de facto acontece é que quando nós vamos para cuidados paliativos, a pessoa acha que é quando já não tem mais nada a fazer e é referenciada às vezes nos últimos dias, no último mês de vida e Uhum. aí já não temos espaço para trabalhar. Claro. Mas quando nós conseguimos entrar na vida da pessoa numa fase precoce e conseguimos trabalhar todos esses assuntos, a verdade é que a pessoa tem um controle da dor, a pessoa tem apoio emocional, a pessoa tem apoio psicológico e que está provado cientificamente que muitas das pessoas que pediam suicídio, que pediam eutanásia, peço desculpa, pediam suicídio assistido, mais A até a eutanásia, eutanásia, sim, acabam por perceber que afinal já não querem porque afinal claro. se sentem dignas, se sentem acolhidas na sua dignidade enquanto pessoa, enquanto ser humano. Isso é muito importante. E é preciso que isto numa visão bioética da integração do ser humano, desde a sua concepção até à sua finitude. E então é preciso estarmos atentos às legislações que aparecem, que vão de atentado contra a vida humana. Porque se houver uma proposta séria, governamental, em prol da vida humana, criamos centros de cuidados paliativos para dar essa dignidade na morte. Se queremos uma política economicista, aprovamos leis contra a dignidade humana, como a questão da eutanásia, não é? Portanto, Uhum. há aqui razões de sobra para podermos apostar na vida e não na morte, não é? Apostar na vida e não na morte. Mas isso temos que começar a educar as nossas crianças desde o berço, a respeitar os mais velhos, a respeitar e a não temer a doença, a perceber que ela existe e a poder encará-la de uma forma construtiva e não destrutiva, não numa forma ah, ah, mística, digamos assim, mística no sentido negativo de o que é que eu fiz para isto me acontecer, que ainda Sim, se vê muito. Obviamente sim. que todos nós, eu costumo dizer na brincadeira e a sério, em frasiologia bioética, todos nós temos um prazo de validade, não é? Uhum. E percebermos que podemos viver uma vida acompanhada desde a concepção até à nossa finitude, até à nossa morte, dá-nos uma clareza e uma inteireza enquanto seres humanos. E tu falaste aí numa coisa particular que é a questão espiritual, que ajuda muito a fazer essa transição. Sim, sem dúvida Ah, nenhuma. e aí permite aos cuidadores família, etc., sentirem-se pacificados com essa partida e olharem a posteriori para essa pessoa, para esse familiar, não numa visão de uma saudade destrutiva, mas de uma saudade construtiva e de passagem de mensagem às futuras gerações. E é Sim. isso basicamente que nós queremos aqui, não é? Dulcinea, com este live dizer Exatamente, ah, exatamente. que existem alternativas. Existem, Claro sim, que sim. ainda está muito aquém das necessidades, não é assim, Sim, Dulcine? sem dúvida, sem dúvida. O que está dito, o que os estudos dizem que em Portugal é que apenas 30% das pessoas que precisam de cuidados paliativos têm acesso a eles.
mas nós, como E, portanto, cidadãos, também temos que fazer a mudança, e a mudança pela positiva. E eu, como professora, digo sempre, sim, comecemos nas escolas, comecemos a formar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos sim, adolescentes, para poderem respeitar a vida em qualquer fase, porque ela é demasiado exatamente. sagrada para ser deitada fora e ser ignorada ou vilpildeada. E, portanto, Sim. é esta mais ou menos a mensagem que nós queremos E, deixar. Dulcine, queres e agregar não mais alguma esconder, coisinha? e não esconder a morte às crianças. Naturalizar a morte. É um facto. Muitas vezes, e aqui fazendo algum paralelismo mesmo com os animais de estimação, não é? As crianças têm um peixe, o peixe morre no aquário e os pais vão a correr comprar outro peixe para que a criança não perceba que o peixe morreu. Mas nós somos Não, uma sociedade de dicotomias, porque nós escondemos a exatamente. morte, mas depois não nos importa divulgar determinadas imagens um bocadinho mais Não, aceleradas, digamos assim, não, não é o âmbito deste live, não, em que compartilhamos e seguimos. E, portanto, não. há aqui que haver uma abordagem dos temas sequencialmente na educação dos nossos jovens, até esta finitude de partida dos Sem seus dúvida. entes queridos. E Muito começar a falar de cuidados paliativos para que, de facto, as pessoas também os exijam. Porque correto. muitas vezes, se a pessoa tiver noção quais são as indicações para cuidados paliativos e o que é que os cuidados paliativos fazem, se calhar não se assustam, já não vão estar à espera que o seu médico proponha cuidados paliativos, mas vão ser elas mesmas a dizer: Correto. olha, eu gostaria de ter acesso a cuidados Claro. paliativos. E se calhar aqui as coisas também começam a mudar, começa a mudar o paradigma. Faz parte de nós informar-nos, termos alguma literacia, percebermos o que é que nos acrescenta valor e fazermos depois também essas escolhas. Claro que sim, Muito claro que sim. obrigada, Dulcínia, pela partilha. Obrigada também pela Este tema que nos oportunidade, apaixona. Eu espero que tenha sem dúvida. ajudado a quem está desse lado. Partilhem connosco as vossas opiniões, porque também são bastante importantes, tanto nos estudos Sim, que eu estou a fazer na área da bioética, como a Dulcínia está a fazer na área dos cuidados paliativos, porque assim acabamos por agregar valor a nível de literacia, baseada em factos, que a ciência, a psicologia, a ética nos dão. Então vamos perceber sem como dúvida. fazer as nossas escolhas da forma mais acertada. Muito obrigada, Lu. Fica bem. Obrigada, obrigada eu.